Fala, meus amigos, beleza? Até que fim chegou o grande dia, hein? Demorou, mas hoje a gente vai pintar esse carro. Graças a Deus o tempo tá bom, tá ótimo, firmou o tempo. Vou aproveitar a oportunidade que o tempo deu uma esquentada e vou pintar. Já dei uma cobrida aqui nas rodas, cobri parcialmente o motor. Já tirei as peças que estavam ali dentro para não correr o risco de sujar de tinta. Aqui ainda não pintei o capô. Lembrando que eu vou dar uma mão de tinta nesse carro. E a primeira mão de tinta desse carro não é a tinta do carro ainda, mas é uma tinta que tem a cor bem próxima da original dele, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu só tenho 2/4 de tinta. Eu vou utilizar essa tinta para ver se tem defeito no carro. Depois que eu der a primeira camada de tinta, se tiver alguns furinhos, algum defeitinho nessa camada de tinta, a gente consegue ver os defeitos. Então eu não vou gastar a tinta do carro, né? Então 2/4 de tinta. Depois que o carro tiver na cor próxima, aí só vem dando mais uma mão de tinta ou duas e cobre e finaliza. Beleza, galera? Bom, esse aí é o vídeo de hoje. Tá tudo pronto. Tirei as peças daqui de dentro. Tem um pouquinho de borracha ali, mas não tem problema. Eu acredito que elas vão ser substituídas também. E é isso aí, vou mostrar a tinta, ó. Essa lata de tinta aqui é uma tinta antiga que estava aqui muito tempo. Então eu tenho algumas sobras de tinta aqui, ó. Aí eu vou pegando um monte de tinta aleatória numa cor próxima, coloco tudo dentro da lata e dá uma tonalidade próxima da que eu tenho, que eu vou pintar o carro. E aí dou a primeira mão. Bom, vocês entenderam, né? Bom, dessa vez eu não esqueci de usar a máscara, né? A máscara tá aqui, ó. Bora colocar a máscara para a gente finalizar pelo menos a pintura desse carro, né? Bom, galera, ó, 1/4 de tinta que tinha aí, tinta antiga. Eu dei uma mão de tinta no carro geral, 1/4 de tinta. Porém, o teto eu não apliquei a tinta. 1/4 de tinta antiga deu pra mim fazer isso aqui. Na lata diz que é cinza, mas ele tá mais pra verde do que pra cinza. Mas tá dizendo que é cinza, então eu acredito, né? Agora o que eu vou fazer? Eu tenho outras sobras de tinta. Eu vou fazer uma mistura aqui meia doida. Mas no final das contas dá certo. Eu sei que dá certo. Quer ver? Tem mais duas latas de tinta aqui, ó. Tem um cinza. Tem esse cinza e tem esse cinza aqui, Artemis. Nem sei de que carro que é. É da GM, mas não lembro de que carro que é. Esse aqui eu também não lembro de que carro que é. Então é cliente muito antigo, que eu sei que não vai voltar. Então eu vou misturar essas duas tintas com essa. E talvez eu coloque mais uma terceira lata de tinta junto. Eu vou bater tudo numa lata só. Eu quero uma cor escura. Não precisa ser a cor do carro. Aí depois, por último, que eu vou entrar com a tinta do carro. Tem gente que não gosta de fazer isso e eu pouco me importa, porque o que manda é a cor final, né? Isso aqui funciona como uma base só. Aí depois entra a tinta do carro. Bom, galera, ó, tinha 3 latas de tinta. As 3 não estavam completas. Aí eu misturei essa com essa e com a outra que tá ali no chão, ó. Tá vendo? Misturei tudo numa tinta só. Fiz um pacote só, coloquei tudo dentro da lata aqui, ó. E vamos ver o resultado que vai dar. Beleza? O importante é que dê uma cor escura, que chega próximo da que eu quero, que eu preciso. Depois entra a tinta do carro final. E aí ninguém nem vai saber. Se eu não falasse, ninguém nunca ia saber.
tinta do carro, agora é pra valer. Já corrigi alguns defeitinhos. Essa é a cor da tinta. Cinza tarumã metálico. A caneca já tá aqui cheia. Tem uns defeitinhos ali, eu já tirei os defeitinhos. Lá do outro lado só tinha um defeitinho também. Já finalizei. Agora é de verdade, hein? Bom, eu dei a mão de tinta nesse carro. A primeira camada era mais para verde do que para cinza. A segunda mão eu misturei toda a tinta que tinha e ficou mais cinza. Agora ficou um pouquinho melhor. Embora o cinza que vai nele é um tom meio azulado, mas é cinza, né? Aí eu dei uma lixada nele todo. Quebrei com uma lixa 600, uma lixa gasta, já usada. Porque a tinta, quando ela é muito antiga, mesmo que a gente peneira ela, fica bastante sujeirinha ainda, né? Então você passa a mão assim no teto, no capô, você sente que fica bem bastante áspero. Então tive que dar uma lixada com bem pouquinha água, só com a lixa úmida. E agora sim, agora vamos entrar pra valer. Vou dar uma volta aqui no carro pra vocês verem. Tá vendo? Ficou bem legalzinho. Bom, não dá pra conversar muito também, porque eu tenho que aproveitar o tempo, né? Se o tempo virar, esfriar, aí já não é legal pra trabalhar. Então tem que aproveitar esse momento aqui. E não esquecer de usar máscara, hein? O certo de começar a pintar o carro é de cima pra baixo. Nesse aqui eu fiz o contrário. Eu comecei por baixo porque eu comecei a pintar as entradas de roda, pintar as portas, entrada de porta. Aí aproveitei que já estava por aqui mesmo, pintei por baixo. Mas o correto é começar a pintar por cima. Então agora a gente vai começar a pintar por cima, pinta o lado, depois vai lá e pinta o outro lado, depois desce e faz as laterais. Lembrando que isso não é uma regra, né? Essa é a forma que eu trabalho, mas tem gente que trabalha diferente, tá tudo bem. O importante é que dê certo. É, galera, aí ó, demorou, mas eu finalizei o bichinho, hein? Agora o próximo passo é lixar e polir, né? Mas ficou top esse prêmio, hein? Achar uma posição aqui, olha, dá até pra ver meu reflexo ali, ó. Olha lá, perfeita. Ficou legal, hein? Eu não sei se vai dar pra ver direito no vídeo, por causa do raio do sol. Vamos ver aqui o capô, olha lá. Dá pra ver o teto lá, ó. No capô.
Ficou legal, hein? Esse capu, eu tive um trabalhão nele. Quem acompanha o canal desde o começo sabe. Esse capu, para muitos, estava perdido, condenado. O certo era trocar, ganhava tempo, né? Lógico. Mas olha lá, não ficou ondulação, não ficou nada. Trabalhei legal nesse capu, hein? Esse capu, falar a verdade, até eu me surpreendi com esse resultado dele. Eu achei que ele ia ficar alguma ondulaçãozinha, alguma coisa, mas não ficou não. Aí tem um macete também, né? Na hora de da aplicação de tinta, tem que saber aplicar. Vai empoeirando, que aí não fica mapeado. Ficou legal, gostei do resultado dele. O teto também ficou legal. E agora o sol tá batendo aqui, agora vai ajudar bastante para secar rápido. Esse vinco foi o que eu fiz na lateral lá. Aliás, fiz os dois vincos, né? Ficou legal, ficou perfeito esse carro. Ficou muito legal. Porta-mala. Aqui por dentro das entradas do porta-mala também pintei. Só não pintei o assoalho dele, vou pintar depois, né? Não quis atravessar essa parte não. As entradas de portas também finalizado com sucesso. Olha lá, pintadinho, olha o brilho disso aqui, ó. Ó. Ficou num brilho legal. Essa tinta ela tem um tom meio azulado, meio avermelhada. É uma tinta diferenciada. Bom, agora não tem mais o que fazer. Esperar secar e depois a gente volta a trabalhar. Hoje eu não mexo mais nesse carro. Quando eu for mexer nele, vai ser amanhã. Amanhã em diante eu vou começar a tirar esses papel do vidro, fazer alguma limpeza em alguma parte que suja. Tem o cofre do motor para pintar. Tem um monte de coisinha ainda para fazer. Ainda não acabou não. Mas 2/4 de tinta que eu comprei para pintar esse carro, sobrou mais ou menos uns meio quarto de tinta. Porque eu usei a técnica de reutilizar as tintas que já tinha sobrado ali, né? Então sobrou bastante tinta dos carros antigos. Vem sobrando, né? Toda oficina sobra. Aí eu fui dando uma base com ele. E por último, eu usei 1/4 de tinta para pintar o carro todo. Muito top, né? Agora se eu fosse comprar toda a tinta desse carro para fazer, eu ia gastar uns 4/4 de tinta mais ou menos. E quando a gente manda fazer a tinta, ela é um pouco mais cara. Quando a gente chega na loja e tem a tinta pronta, ela é um pouco mais barata. Mas quando manda fazer, é a tinta de máquina que eles falam, aí ela fica mais cara. Aí eu, sabendo disso, o que eu fiz? Peguei 2/4 de tinta e o restante eu fiz do jeito que vocês viram aí. E deu certo. É dessa forma que a gente faz, para economizar nas oficinas. Não tem como. Tem um monte de tinta que vai sobrando, você vai jogar fora? Uma hora você vai ter que usar, né? E é assim que funciona. Bom, pinturinha seca, né? Já se passaram 2 dias. Eu já lixei esse carro. Essa parte tá fosca porque já lixei. Aqui no teto eu não lixei ainda. Olha como tá grosso de poeira. Tem bastante poeira. Agora eu vou estar lixando o teto. Capô eu já lixei. A outra lateral do lado de lá já lixei. Inclusive desse lado aqui, ó, eu já dei uma pequena polida nele, ó. Olha o brilho disso aqui, como é que ficou. Agora eu tô lixando a tampa, né? Tampa traseira. Tô usando uma lixa 1500. Tá vendo? É uma lixa de número 1500. Eu gosto de trabalhar com balde de água e detergente. Eu trabalho com bastante água. Tem gente que gosta de vir borrifando. Eu vou borrifar, mas na outra etapa que eu estiver fazendo a parte de lixamento, não nessa etapa. Depois eu vou usar o borrifador e eu vou mostrar para vocês como que eu faço o refino da lixa 1500. Eu gosto de trabalhar com bastante água, que já vai lavando a peça, né? Aí eu coloco a lixa assim na palma da mão, vai esfregando. Aí o paninho fica aqui em cima, a água já vai descendo, ó. Esse pozinho branco que você está vendo da água aqui, não sei se dá pra ver no vídeo aí, já é a lixa cortando uma camada de verniz, né?
Eu tô usando essa lixa aqui, não parece, é uma espuminha, mas é uma lixa. É da 3M e ela é de número 1000. Cola ela aqui, ó, na Rokit. Cola bem certinha para não ficar fora do centro. Prontinho, tá lixado. Tudo isso aqui branco que vocês veem, ó, é pó de verniz que sai. Agora vamos tirar o excesso e tá fazendo o polimento depois. E aí finalizando. Eu não vou mostrar agora porque eu não tô com a máquina aqui, então não é o momento de mostrar, né, como é que vai ficar o polimento. Esse aqui é o momento só de lixar, né? Mostrando o processo do lixamento, como que eu faço. Galera, vocês podem não acreditar, mas se você fizer um lixamento desse jeito que eu estou fazendo, você não se mata para polir o carro. É bem tranquilo. Se você lixar com a 1500, depois você tem que passar uma lixa 2000 ou até mesmo aquela Trisat que eu estou usando na Rokit na mão. Só que não dá esse efeito que dá isso aqui, ó. Porque aqui ela trabalha lixando e vibrando, né? Lixando e vibrando. Então fica um negócio bem uniforme. Não fica aquelas marcas de lixo assim, ó. Isso ajuda muito no polimento. Ó, a peça como fica lisinha, ó. Você não sente nada, nem um carocinho de nada. Fica perfeito. Depois quando eu passar a máquina aqui, vai ver o efeito que dá. Esse processo que eu fiz aqui já foi feito no carro todo, menos na tampa que eu não tinha feito ainda e no teto. Agora eu vou lá pro teto fazer o teto. Depois que eu fizer o teto, aí eu volto com a politriz e mostro aqui pra vocês. Bom, o que eu queria mostrar na parte do lixamento é isso aqui. Raramente eu mostro como que eu faço meu lixamento aqui nos carros, né? Então mostrando a parte do lixamento, ó, o sol já tá batendo aqui, ó, como seca rapidinho. A parte do teto eu não vou mostrar lixando, porque como eu já mostrei aqui, então eu acho que não tem necessidade. Mas depois eu vou dar uma palhinha também na parte da politriz, como que eu faço para lixar, para deixar um brilho legal. E igual eu mostrei para vocês ali na lateral. Beleza? Ó, esperar ele secar aqui um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como que fica. Vocês vão ter uma noção. Já dá pra mostrar. Ó, mostrar bem de pertinho, ainda tá secando aqui a água. Mas olha como é que fica uma pecinha bem lisinha. Fica muito maciazinha, cara. Tem até um risquinho aqui, agora que apareceu. Já tava ou eu risquei, sei lá. Mas não fica aquela marca de lixa. Quando a gente lixa na mão, fica marca de lixa na mão, né? E dessa forma não, ela some tudo. Aí você passa a máquina, é bem tranquilo. Tem alguma marquinha, mas é pó de verniz ainda, tá vendo? Isso aqui não é de lixa não, é pó de verniz, ó. Tanto é que se eu passar a mão ele sai, ó. Inclusive aqui, que tá tudo branquiçado, é pó de verniz. Da Trisat que lixou. Galera, faz isso, depois vocês voltam aqui e me comentam. Quem mexe com o carro vai gostar muito. Tem gente que já faz isso, né? Nem todo mundo faz. Eu estou usando a Rokit pneumática, mas pode ser uma Rokit rotor orbital elétrica também. Eu tenho uma elétrica, só que o prato é pequeno e não é compatível com essa espuminha. Então eu preciso comprar um prato maior para estar fazendo. Ó, dá para fazer com essa máquina aqui também, ó. Só que o prato que eu tenho, tá vendo? Eu coloquei até um prato aqui de lixa mais grossa. É para vocês verem que a minha
ferramenta é menor o prato, então tem que comprar um prato do tamanho desse disquinho. Aí sim, aí eu posso estar usando essa espuminha que vocês estão vendo aí. Mas dá pra, com aquela ferramenta que eu estou usando na pneumática, força muito o compressor, né? Agora aqui não, aqui gasta um pouquinho mais de energia, mas não força o compressor. Acho que vocês entenderam, né? Bom, galera, tá aí, ó, o carro já tá todo lixado. Esse pozinho aqui, ó, é a Trisat que solta, ó. Aquela lixinha, ó, como que ela come bastante. Primeiramente eu lixei esse carro com a 1500, né? Não precisa forçar muito com a 1500. Aí depois vem com a Trisat, passa, ó, o pozinho que ela solta. Ela come demais essa lixa. E ela fica um lixamento bem uniforme, bem gostoso de lixar. Você não sofre para lixar, para polir depois. Eu vou estar passando a máquina aqui, vou colocar o celular bem de pertinho para vocês verem como é que é fácil polir com essa, depois que usa essa espuminha aí. Bom, aí ó, vou mostrar de perto para vocês verem como é que fica, ó. Dá até para ver meu rosto lá no fundo, ó. Então fica um polimento perfeito. Olha lá. Agora fazer o restante do polimento, né? Depois fazer o refino com a bucha de espuma, com a boina de espuma. E aí finaliza. Vou fazer essa porta aqui. Depois fazer a lateral. Depois passa para o outro lado. Bom, galera, tá aí, ó. Esse é o resultado do Fiat Premio. Eu não gravei a parte de polimento completa para não ficar muito grande o vídeo, mas tá aí, ó. Esse é o resultado. Aqui ainda não é o polimento final ainda, né? Depois ainda vai ter o refino do polimento. Aqui eu só poli com a boina a carneira, não poli com a boina de espuma ainda. Depois eu vou estar fazendo o refino desse polimento e ele vai melhorar bastante ainda. Mas em vista do que o carro tava, pro nível que ele chegou, nossa, ele tá ótimo, galera. Pra mim, até eu mesmo estranho como ficou bonito esse carro. E eu já tô acostumado com isso. Ainda tem os bancos dele aqui dentro, as entradas de porta também já pintadinho, bonitinho. Fechamento de porta perfeito. E é assim que ficou o Fiat Premio. Agora a próxima etapa é vir começar a montar ele, né? E colocar os vidros, colocar a lanterna. Talvez eu faça o refino do polimento antes. É que esse carro vai ficar parado uns dias aqui, então ele vai acabar pegando poeira. Eu não quero fazer o polimento final agora, porque eu sei que lá na frente eu vou ter que fazer outro, né? Então talvez seria mais ideal deixar ele do jeito que está, porque depois eu vou ter que ter esse trabalho de fazer o polimento novamente, né? Então não sei se eu vou fazer o polimento já, finalizar, ou se eu vou deixar para depois. Ficou legal o brilho desse capô, hein? E ainda não tá pronto, hein? Imagina quando ficar
100%. Ficou legal. É só um videozinho básico, demorei para pintar esse carro, mas pintei. Aqui por dentro do capô também pintei com a tinta base. Agora falta pintar aqui, né? Por dentro do cofre do motor, que eu não pintei ainda. Aqui eu vou pintar essas laterais na cor do carro, só que eu vou deixar fosco, eu não vou deixar com brilho não. Brilho é só aqui na frente, ó. Vou deixar igual o capô, assim, ó, foscão, que eu acho que fica mais bonito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não for inscrito e se sentir à vontade, quiser se inscrever, eu agradeço. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!